Agradecendo a Deus, é que estamos iniciando o documentário Resgate Histórico, para homenagearmos uma dama que neste 7 de julho de 2011 completa 90 anos de vida e de vitórias, Maria Edna Grassano. E neste preito de gratidão a frase: aniversários não são feitos para contarmos apenas os anos, mas sim as conquistas. Convido você para uma viagem através dos tempos e desta forma resgatarmos um pouco dessa história que é a própria história de Arapongas. E a nossa intenção é homenageá-la, mesmo sabendo que por mais que enobreçamos e agradeçamos seus feitos, ainda será pouco. Essa família que é tão abençoada e que aqui chegou há 62 anos atrás e, sem dúvida, todos tiveram e continuam tendo uma expressiva participação na vida de nossa cidade. Depoimentos de dezenas de ex-professores do Colégio Emílio de Menezes, Marquês, dos milhares de ex-alunos, amigos, colegas, companheiros de outros estabelecimentos de ensino, entidades sociais, clubes de serviço, muitos queriam registrar sua homenagem. Textos parabenizando e agradecendo-lhe por tudo que fez, mas infelizmente se tornou impossível atender a todos. E na sua grande maioria, nós sabemos que não a esqueceram, que dia 7 de julho é o seu aniversário. Para eles, Dona Edna, nós preparamos um pouco de sua história a fim de conhecerem de maneira definitiva alguns dados importantes da sua vida para a posteridade e registro para a nossa cidade, com a certeza que é apenas uma parte. E quem vai contar essa história é a própria aniversariante, a nossa pioneira Maria Edna Grassano. E o local escolhido não poderia ser outro para este documentário, será na própria residência da mestra. E você é nosso convidado e nós estamos indo para lá, eu e toda a equipe da TV Paraná. Vamos lá? E nós já chegamos aqui no coração da Avenida Arapongas, na residência da nossa mestra Maria Edna Grassano. Prepare seu coração, porque há muitas emoções aqui que nós vamos registrar hoje, né? E nós vamos conversar com a Dona Edna, perguntando exatamente a descendência da família Grassano, que é italiana, né, Dona Edna? Como foi essa vinda para o Brasil? Bom, o meu avô veio para o Brasil, ele veio para conhecer o que tudo era dito a respeito de um país novo, com grandes possibilidades para todas as pessoas que vinham para cá. Isso nos anos de 1880. Ai, que maravilha! É. Direto para Minas Gerais, Dona Edna? Não, foi direto, ele foi para o Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro. Porque ali é que chegava o movimento todo do sal, do café e da colonização. E assim ele permaneceu com a família em São Pedro da Aldeia, próximo a Cabo Frio, onde nasceram os seus filhos lá também, não é? Porque quando ele veio para o Brasil, ele era recém-casado com uma filha só na Itália. Olha! É. Então, aí depois os outros todos nasceram lá no Rio de Janeiro mesmo, né? No estado do Rio, em São Pedro da Aldeia, onde ele residiu, passou a residir, né? Vivendo com os filhos e tudo mais. Mas o Brasil estava se movimentando muito. E aqui para Minas Gerais estavam aparecendo as estradas de ferro, por causa também do café, que era o produto mais não era só o Ouro Verde apreciado. do Paraná, Não era. Era lá em Minas Gerais mesmo, certo, como é até hoje, né? Com certeza. Como é até hoje. Então, aí ele viveu
o que devia viver lá no estado do Rio, e com o sucesso de Minas Gerais, vieram também os pioneiros, né, do Brasil, né, para Monte Santo. Foi onde a senhora nasceu? Onde eu nasci, Onde eu nasci, e nasceu o papai também, porque até lá no Rio de Janeiro nasceu a minha tia Filomena, que foi a penúltima. E o papai nasceu em Monte Santo já em 1891. Na época do eles seu vieram. nascimento, dona Edna, qual o ramo de negócio da família Graçano? Já seu pai, dona Ismênia, enfim, qual era o ramo de negócio? Não, os filhos do papai já em Monte Santo, cada um tomou o seu rumo de trabalho, não é? E o papai, então, como sempre gostou muito, ele frequentou uma escola muito boa lá em Monte Santo, e então ele tinha um preparo bom e foi trabalhar no cartório do seu Marciano, não é? E nunca mais deixou de cartório, Tomou gosto pela profissão. Tanto que logo em seguida, quando ele se casou, não é? A primeira das minhas irmãs nasceu também em Monte Santo. E aí, depois de um ano, eu nasci lá também em Monte Santo. O papai começou a procurar como podia se estabelecer com cartório. E em Itamogi tinha o seu Mário Coimbra, que estava com o cartório lá, mas que não queria ficar, queria ir para São Paulo. Então passou o cartório para o papai, não é? Em 1922, o papai foi nomeado para o cartório de Arari, que era naquele tempo, né? E hoje é Itamogi. E para a felicidade de Arapongas, até hoje, junho de 2011, o cartório da família Graçano continua escrevendo essa história importante, não só do Brasil, como para Arapongas, muito importante, dona Edna. E na época do seu nascimento, como eram os costumes? Era muito diferente, né? O povo, as mulheres só cuidavam de casa, de família. Todo o trabalho de casa e de família era a mulher que fazia. Das vestimentas, que eram mais vestidos, cabelos não cortavam, Não eram cortavam. mais tranças. E isso até 1933 foi mais ou menos isso. Foi quando a mulher recebeu a honra de ser eleitora. Voto. De poder Porque votar. a sua mãe, a dona E a minha mãe foi a Com primeira a fazer lá o seu título de eleitora, não é? E também cortou o cabelo. Na mesma hora que apareceu a onda de cortar o cabelo, né, das mulheres, então minha mãe... Aliás, eu vou dizer para você que os meus pais foram muito avançados para a sua época. Porque vocês todas estudaram, né? Estudamos fora, não é? E fomos criadas assim, já com responsabilidades. Com responsabilidades. Nós éramos meninas e viajávamos, não é? Já, assim, por exemplo, 12, 13 anos, já íamos para Campinas sozinha, porque o tio Chico morava lá em Campinas, né? E então, a gente foi criada assim, já com responsabilidade. Os meus meninos, o Ricardo e o Toninho, não é? A Terezinha, eles eram pequenos e, no entanto, o papai já entregava na mão deles os documentos que deviam ser assinados pelo juiz de direito de Monte Santo, a que Arari pertencia. Os meninos pegavam o trem, levavam para o juiz fazia toda a sua parte, não é? E à tarde eles regressavam de trem também para casa, não é? Olha que interessante. Eu acho que para a época Com certeza, eles foram com certeza. muito avançados mesmo, né? Quer dizer, já deram a gente muita responsabilidade e a gente exercia com toda a competência, não é? Dona Ia Edna, e a senhora voltava. chegou num ponto importante, adolescência. Nessa época a senhora já era uma adolescente, que inclusive foi nomeada ainda mocinha como Também. professora. Como foi essa Passagem, época de adolescência? por exemplo,
o curso primário todo eu fiz mesmo em Arari, não é? Fui. Depois, 11 anos, já fui fazer a minha matrícula na escola normal. A escola normal era já em Monte Santo. Ah, já em Monte Santo. Já em Monte Santo era a escola normal. A senhora tinha o quê? Então, 15, 16 anos? não, 11 anos. 11 anos ainda? 11 anos. Nossa. O curso normal, ele compreendia o curso de adaptação de 2 anos com matérias, né, de português, matemática, geografia, história e ciências. E depois o curso normal, que eram 3 anos, né, com outras matérias, com as matérias próprias do setor educacional, né? Tinha psicologia, ciências, física, química e matemática, continuava português também e didática. E nós tínhamos o treinamento na escola de primária que funcionava juntamente com a escola normal, não é? Então, e a sua nomeação, então? Não, a minha nomeação foi de outra coisa, né? Porque aí eu me formei. Me formei com 16 anos. Certo. Me formei com 16 anos e voltei para Arari, onde meus pais moravam e toda a família estava ali, né? Aí era hora de procurar trabalho. E o nosso vizinho era um fazendeiro de café e estava precisando de uma professora, porque a anterior já tinha saído, tinha desistido de lecionar na fazenda, e então pediu para o papai se podia me levar para a fazenda para pedir a minha nomeação ao prefeito, para que eu pudesse exercer o cargo de professora lá. Não só para os filhos, como para toda a comunidade. Toda a comunidade. Ele tinha pessoal para colheita, de ir para tratamento de café e tudo. Lavradores, então precisava de professora também. Tanto que, há uns 2 anos atrás, chegou aqui em casa, aqui no cartório, um senhor perguntando por mim. Dona Edna está? Está, sim, eu vou chamar. Aí me chamaram aqui em cima e eu fui conversar com ele. Era um ex-aluno da escola dos Candinhos. Olha que maravilha. Era. Eu falei, mas o que é que você está fazendo aqui? O que é que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, não, eu trabalho na Garcia, eu sou chofer da Garcia. E vim para cá e vi que a senhora também já morava por aqui, procurei para rever. Que maravilha. Eu fiquei emocionada com a atitude dele. E a senhora foi hospedada com essa família de fazendeiros, na própria residência deles? Fiquei na residência deles. E naquela época 2 realmente anos. Era normal isso, né, dona Edna? Se eles não recebessem bem a professora, eles não teriam professoras, não é? Porque como é que a professora ia ficar lá na roça sem ter onde ficar? Não havia hotel, não havia acomodação? Não havia acomodação, não havia nada, porque na roça não tem nada disso, não é? E a senhora tinha um quarto só para a senhora? Tinha, na casa. Ficou muito tempo nessa casa? Fiquei na casa, 2 anos. 2 anos? 2 anos. Aí, quando terminaram os 2 anos, as meninas já precisavam da escola normal também. Certo. Então, eles mudaram para Monte Santo, não é? Para atender os próprios filhos, que estavam continuando os estudos, e eu voltei para Arari para ver se eu conseguia pelo menos continuar com a prefeitura numa escola noturna. E durante o dia o papai tinha uma casinha ali por perto do grupo escolar, tinha uma casa, ele falou, eu monto uma escola para vocês vão aí trabalhar. Né? Com a Dirce na época? Aí já com a Dirce, porque eu fiquei 2 anos na roça, foram os 2 anos que faltavam para ela formar. E como ela formou também, ela formou em 39, 37, eu formei em 37, ela formou em 39. E aí montamos esta escola e começamos a trabalhar. Qual o nome dessa escola, dona Edna? A nossa escola? Não tinha nem nome, era escola particular. Escola particular. Era uma escola particular, pertinho de casa e perto do grupo escolar, meninos bons e tudo mais. E aí ficamos trabalhando, quando no ano seguinte a minha irmã casa, né? A mais velha.
mais velha casou e tudo, e chegou Qual o nome naquele... da sua irmã mais velha? Maria Inês. Ah, Maria Inês. É, Maria Inês. Ali, na nossa região, chegaram os corretores da Companhia de Terras Certo. e falando os milagres do norte do Paraná, não é? A terra Mas fértil. era mesmo, né? Era uma coisa mesmo. As propagandas extraordinária. eram extraordinárias. Hoje eu penso assim, passo por Londrina, vejo aquele aspecto de tanto prédio, tanta coisa. Como é que em 70 anos, né? verdade. O povo Mudou construiu totalmente, isso, é né? verdade. Mas só Foi voltando muito um lindo. pouquinho, dona Edna, Fala. eu quero saber ainda dessa adolescência da senhora. Como que era o namoro da época? A senhora, pelo jeito, não teve muito tempo para namorar. Não, porque a gente fez a escola, depois da escola fomos lá para lecionar, não é? E com isso a gente foi. E quando eu voltei para casa, fora da escola municipal, não é? Aí começamos a viver a vida da cidade. Aí a gente ajudava a fazer Já estava no sangue, trabalhar nas festividades. das festividades, porque as festas populares lá são muito bonitas, Bailes. né? São e bailes, as quermesses, né? Porque o padroeiro é São João, então a festa de São João lá é muito boa, muito grande, né? Com congadas e moçambicadas. Era uma coisa que fazem até hoje. Uma Já vida... herdou o dom artístico lá em Minas, hein, dona Edna? Não, sabe o que é? Desde pequena, eu já participava, por exemplo, de 7 anos, assim, que já fui para a igreja e fui cantar nas pastorinhas, no Aliás, predominou sempre na sua família a religião católica. católica, sim. Praticante. E a coroar Nossa Senhora, essas coisas que a gente fazia. Depois, a mãe do padre é que dirigia o coral da igreja e me chamou para cantar também. Ontem eu assisti a missa da Rede Vida. Sim. E o coral cantando o Kyrie, o Kyrie, o Kyrie. E nós cantávamos todo o canto-chão, como era chamado, né? Eu já sei que ela já está lembrando do famoso Coral Alvorada. Mas antes da senhora chegar no Coral Alvorada, dona Edna, Não, mas eu aí quero na saber escola, um pouquinho mais. também a gente participava com canto. A nossa diretora, ela nos levava a ensaiar na casa dela e depois nas comemorações das datas importantes, A senhora já né? cantava. A gente já cantava, né? E é assim. Tá aí um pouquinho da raiz do Coral Alvorada de Arapongas. Quando eu fui para Monte Santo estudar na escola normal, aí eu encontro uma outra pessoa também entusiasmada com canto, teatro e representação e tudo mais, a dona Laura Brito. Ela, então, me convidou para cantar. E eu fui cantar na igreja também e fui fazer parte da turma que ela preparava para apresentações de peças teatrais no cinema da cidade. E nós só temos que agradecer aí o estado de Minas Gerais, que nós herdamos, né? Essa pessoa tão especial que é aqui para o nosso Paraná. Que nada, mas aquilo já foi naturalmente. Isso sabe o que é? Vocação. Com certeza. É a vocação para isso, né? Então, recitava, cantava, fazia tudo o que precisava, não é? Dona Edna, fala. Vamos sair de Minas Gerais nessa viagem ao tempo e vamos contar um pouquinho da história Minas-Paraná. O papai e o tio Chico vieram e também ficaram conhecendo pessoas. Vieram para Londrina. Vieram para Londrina. Papai ficou 6 meses em Londrina. 6 meses em Londrina, deixou toda a família em Deixou Minas? tudo lá. Mas ficou por aqui porque o tio Chico tinha comprado uma máquina de café, né? E aí ficamos conhecendo, continuamos a nossa amizade com o doutor Cavalcante, que já era de Minas Gerais, que ele já tinha morado na nossa cidade e nos recebeu muito bem. E foi ele que nos indicou para professoras do Hugo Simas de Londrina. Olha. E adiantou nossos documentos, tudo. Mas a família não morou em Londrina? Não, Veio de Minas para Arapongas? Não. Foi para Londrina?
Mas viemos primeiro, Dirce e eu, Certo. nomeadas professoras No Hugo Simas em Londrina. no Hugo Simas de Londrina. O papai veio primeiro por causa do cartório que ele foi, ai meu Deus, como é que eu digo? Recebeu essa bênção, essa bênção do cartório, porque era coisa que só ele fazia aquilo, não é? Era a profissão dele, cartório. Então, doutor Clímaco, Doutor que Justiniano nós não Clímaco da podemos Silva. esquecer dele Doutor de maneira Justiniano, nenhuma, deputado. não é? Ele conhecendo o papai, então ele tinha esse cartório para determinar a pessoa que fosse nomeada. Aliás, falando em cartório, nem foi aqui na Avenida Arapongas. A primeira porta que se abriu do primeiro tabelionato de Arapongas, que foi ali na Rua Condor, esquina com Flamingos. Isso mesmo. Você tem imagens, inclusive. Nós temos até uma fotografia daquela época, né? E eu sei que ali em Londrina, no ano seguinte, aquele espaço que nós ocupávamos como escola Hugo Simas foi transformado em grupo escolar, Oswaldo Aranha, não é? E a diretora deste grupo era a professora Aparecida Gavetti, uma moça que veio também de fora, não é? Ela era de Taquaritinga, em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas uma extraordinária e competente diretora, sabe? E aí nós ficamos ali naquela escola, continuamos ali naquela escola. Porque aí ela já era uma escola estadual também, não é? E foi quando começaram a surgir as várias escolas em Londrina, porque antigamente só tinha aquele Hugo Simas. Ele ocupava várias salas na cidade, salas onde tinham classes com professores, não é? Nomeados e tudo mais, mas sempre com o nome de Hugo Simas. E depois deste ano que a nossa escola recebeu o nome de Oswaldo Aranha, outras tantas foram criadas. Que ano em Londrina a senhora chegou, dona Edna? Eu cheguei em 42. A senhora veio para Arapongas só em 49. Só em 50. Em 50. Eu vim em 50. Então, o papai não. Todo esse O papai tempo veio em Londrina. 49. Vários anos em Londrina. Em Londrina, depois, com a Aparecida Gavetti, junto com ela, o pai era construtor, então ela quis criar uma escola. Vamos criar essa escola. Era uma escola primária com jardim da infância. Porque lá em Londrina, naquela época, não tinha nada de jardim da infância. Então, o pai construiu, né? Nós compramos o terreno da Companhia de Terras, certo. Toda assim parcelada, né? Que a gente podia. Muito, eles facilitava bem para a gente. Tinha interesse. Facilitava muito. Então, nessa parte, nós começamos a trabalhar. No instante, ele construiu e nós montamos a escola, tudo, né? E as nossas companheiras de escola, dessa escola particular, eram aquelas nossas amigas das minhas irmãs que brincavam de cute, brincavam que eram as passeatas, né? Brincavam em Minas Gerais, sabe? Também, porque o pai delas também veio de mudança para Londrina. Veio na época do papai. Veio na época do papai, porque um vindo, os outros também, né, ficavam mais entusiasmados e podiam vir também. Mas foi uma época muito boa, não é? Coragem e determinação. Eu diria que a dona Maria Edna Graçano e a sua irmã Dirce tiveram essas duas qualidades, porque vieram de Minas Gerais, numa época difícil em que duas meninas